O ano de 2021 foi marcado com um recorde de mortes de atletas profissionais consagrados e famosos de fisiculturismo. Ao todo, 35 atletas bem conhecidos faleceram no ano. E nisso, os bem conhecidos, fora os milhares que morrem todo ano no anonimato. Pessoas que veem esse esporte e querem ter esse físico bonito dos sonhos, se entopem de drogas e têm anos, décadas de suas vidas ceifadas em nome da beleza. E é por isso que o objetivo desse vídeo é provar por que o fisiculturismo precisa acabar. Mas primeiro... Olá, Superfreaks. Meu nome é Ciro, o Belo. E eu gostaria de dedicar o vídeo de hoje a John Meadows, um fisiculturista, um pai, um influencer, um ser humano maravilhoso que tinha uma mensagem muito boa. Ele era uma pessoa simpática, era uma pessoa incrível e foi uma das pessoas que morreu do meio do fisiculturismo. Então, chega junto, que vamos começar mais um. Fisiculturismo. Fisi, de físico, de corpo. Culturismo, de cultivo, de desenvolvimento. O fisiculturismo vai além de um esporte, que é o que atualmente ele é, mas ele é todo um estilo de vida. Nas palavras de algum, é a Fórmula 1 do esporte. É o único esporte em que o atleta carrega seu objeto de trabalho o tempo todo. Mas, inegavelmente, isso tem um preço. Tem uma série de consequências para os praticantes e confirmado, tem estudos provando que sim, reduz a expectativa de vida. O que é meio paradoxal, porque as pessoas entram no esporte para promover a transformação de vida, para promover a saúde, o bem-estar, mas como um meio de serem os arautos dessa transformação, eles têm que elevar o físico a um nível sobre-humano, sacrificando assim as suas vidas. Essa parte é como o Portinari, né? Que a tinta que ele usava tinha chumbo, não pintou, e ele estava começando um processo de embolia pulmonar. Foi dito que ele teria que parar de pintar ou ele ia morrer. Ele disse, se eu parar de pintar, eu vou morrer. E aí ele começou a pintar Guerra e Paz, que são 2 quadros gigantescos, lindos, lindos, lindos. E depois que ele terminou de pintar, ele morreu. E é isso, o fisiculturismo é uma arte. E toda arte vem da vida do artista. Isso eu entendo, ok. Mas por que o fisiculturismo tem que acabar? Porque a essência em si desse esporte é uma desnaturalização da função de todo o esporte. Em todo o esporte que se conhece, exceto o fisiculturismo, o objetivo principal é realizar uma função. É enterrar a bola na cesta, é fazer o gol, é levantar a maior quantidade de peso, é jogar o dardo mais longe. A atividade modela o corpo. O fisiculturismo é o contrário. Tem-se o objetivo específico do corpo, o padrão simétrico de beleza a ser atingido. E para isso, você que lute para chegar lá. São vários treinos isolados, são várias drogas, e acima de tudo, né, são seres com a genética muito privilegiada para isso. Então, essa parte eu queria dizer que eu respeito. Todo atleta fisiculturista tem o meu respeito. Assim como todo atleta de crossfit tem o meu respeito. O que não tem o meu respeito é o fisiculturismo e o crossfit. Entendeu? Não culpe o jogador, culpe o jogo. E esse jogo é muito ruim. Porque assim, quando o Usain Bolt ganha uma corrida, ele ganhou porque ele chegou antes que todo mundo. É inegável. É um esporte bem objetivo. O fisiculturismo, tirando os pormenores, é a mesma coisa que um concurso de Miss Simpatia. É um concurso de beleza. A única coisa que difere da versão feminina é que a versão feminina elas têm que ter o padrão definido lá, tá? De vestido, andar de biquíni, fazer o discurso dizendo que querem a paz mundial, enquanto no masculino é ficar de sunguinha num palco para ver quem tem um físico que mais se
se assemelha ao padrão almejado, ao que eles dizem o padrão áureo inspirado nas estátuas gregas. Aí a pior parte disso é o quê? A primeira é que cria-se as categorias femininas, nas quais as mulheres tentam competir nos padrões moldados de um corpo masculino. Elas têm que levar o físico delas para uma coisa completamente não natural, artificial, que só pode ser atingida com muita droga. Não tem o perigo de não ter. E a outra coisa é que, vocês já viram as estátuas gregas? Sabe Leônidas, do filme 300? Ele morreu em 480 a.C. O que a gente tem hoje, bem preservado, são algumas estátuas de bronze gregas, mas as estátuas muito famosas de mármore, aquela estátua branca, em sua maioria são versões romanas, que quando os romanos ocuparam a Grécia, eles viram lá a original e tal, fizeram os esboços e replicaram no mármore essas estátuas que são mais recentes do que as gregas que são mais antigas. A gente está falando de quase 500 anos antes do nascimento de Jesus. É muito tempo. E o padrão físico naquela época era outro. O pessoal comia acompanhando as safras, acompanhando as estações. Tinha mês que tinha abundância, não tinha geladeira. Então tinha mês que não tinha o que comer. Então o peso oscilava no decorrer do ano, normal. Aí você pega os atletas gregos, os soldados gregos. Eles tinham um ritmo de treino super intenso. Treinavam horas e horas e em quê? Naquilo que eles tinham que fazer. Se o atleta tinha que jogar dardo, ele passava o dia treinando o dardo e as variações. Só que como as Olimpíadas era meio que um pré-guerra, um ensaio para os tempos de paz, eu manter a população ativa, preparada para a guerra, mas sem o temor, né? Tipo, sem aquele caos de se preparem para a guerra. Não, era o esporte. As Olimpíadas eram variações de coisas bélicas. Era corrida de carruagem, era lançar lança, era luta. E esses atletas passavam o dia fazendo a atividade, com essa alimentação que oscilava no decorrer do ano. E, de um certo modo, os padrões físicos que mais se assemelham com os gregos acabam sendo do CrossFit. Eu não queria admitir isso, mas... louco, né? Pegando esse fio de atleta olímpico, se a gente olhar os atletas olímpicos hoje, são bem diferentes das estátuas gregas, porque enquanto o atleta grego era um poliatleta, estava lá no esquenta para a guerra, os atletas atuais se dedicam única e exclusivamente para aquela modalidade em específico. Então, a modalidade molda o corpo daqueles atletas. Se a gente pegar o Dmitry Kloklov, ele foi um grande campeão na categoria até 105 quilos. Ou seja, se você pega uma pessoa obesa de 105 quilos, ela tem mais gordura do que ele tem mais músculo. Quando você coloca uma categoria de peso, o peso fica fixo, mas a proporção corporal, a tendência é que o atleta tenha o máximo de músculo possível para aquela categoria, respeitando o peso. Da época que o Kloklov se aposentou para agora, a categoria mudou e é até 109 quilos. Até 109 quilos, os caras são gigantes, são os monstrão super definidos com o máximo de músculo que eles conseguem segurar com aquele peso específico. Passou de 109, a gente tem o Lasha Tadalaxy, que é obeso. Ele é obeso, mas no clean press, ele é o melhor atleta do mundo. Quando a gente pega o cara que joga o disco lá, a gente olha os atletas mais a fundo, eles têm os mais diversos tipos corporais. A gente pega o Arthur Zanetti, das argolas olímpicas. Ele tem um braço gigante e tal, o físico, a parte de cima dele, do corpo dele, é super desenvolvida. A atividade vai moldando o corpo desses atletas, e tem cada um de acordo com a sua função. E a gente pega o fisiculturismo, é uma coisa super artificial. Por quê? É muito difícil você segurar níveis baixos de gordura, porque o corpo precisa, por baixo, 5%, que é aquela gordura estrutural. Em homens, o nível saudável é uns 15%, em mulheres uns 20%. Cada caso é um caso, cada pessoa se comporta de uma maneira. Mas quanto mais você vai abaixando aquele percentual de gordura para ficar super definido, super estriado lá, seu corpo entra em colapso.
O corpo humano não foi feito para segurar níveis tão baixos de gordura. A primeira coisa que acaba é o libido da pessoa. Porque o corpo entende que, com esses níveis tão baixos de gordura, possivelmente não tem comida. Então, para que eu vou procriar? Libido, espermatogênito, testosterona. E se você for mulher com níveis baixos de gordura, até parar de menstruar e de ovular, você para. É um instinto do corpo de preservação. Claro, tem pessoas, tem exceções, para toda regra tem uma exceção. Tem pessoas que conseguem sustentar naturalmente níveis bem baixinhos de gordura o ano todo. Parabéns, é uma genética 1 em 1 bilhão. Mas tem. Só que se a gente pegar até os atletas profissionais de fisiculturismo natural, quando começa a preparação, tchau sexo, acabou. Acabou energia, disposição. Eles têm que ser botados na academia à força nos estágios finais da preparação. Eles fazem o exercício e tem que estar um parceiro de treino segurando eles para eles não desmaiarem. Eles estão... isso aqui de papocar é uma coisa completamente artificial, não natural. Beleza, mas aonde isso gera? Que esse vira os novos padrões físicos que a gente tem em todo o canto. Quem não cresceu assistindo He-Man? Quem não queria ser como o He-Man? Eu queria. E o He-Man é uma variação de Conan o Bárbaro. A Mattel queria fazer um monte de bonequinho, perdeu a brecha para poder comprar os direitos dos Conan, decidiram fazer o próprio. Aí fizeram o He-Man, depois foram fazendo vários bonequinhos e tal, um monte de bonequinho aleatório e história depois. Primeiro surgiram todos os bonecos do He-Man, depois a história. É um desenho, tá? Pode ser artificial, ninguém liga, mas quando você vai vendendo um padrão como verdadeiro, as pessoas compram. De um certo modo, o padrão físico dos atores de Hollywood é uma variação do fisiculturismo. Não é no nível Fórmula 1, do Chris Bumstead ou do Big Ramy, mas é uma NASCAR, que, inegavelmente, é menos potente que uma Fórmula 1, mas também é muito mais popular. E quem não já viu o shape do Thor, o shape do Super-Homem, o shape do Capitão América, o shape do Batman, e todos eles também são entupidaços de bomba. Eu tenho um mini documentáriozinho explicando que não tem como eles não serem entupidos de bomba. Em toda a indústria de Hollywood, eu acho que só tem 3 atores que a gente vê com shape bonito, que devem ser naturais. Que é o Tom Holland, que é o Homem-Aranha, o Tom Ellis, que é o Lucifer, e o Tom Hiddleston, que é o Loki. Não, tem alguma coisa com os tons, mas... Talvez até o Tom Cruise, não sei. E a gente fica vendo esse padrão nas capas de revista, nos filmes, nos bonecos, em tudo, todo canto. E a gente acha que esse é o físico bonito, esse é o único físico verdadeiro. Quando não é. Vamos de novo aqui para as estátuas gregas? Olha esses físicos. Tem indivíduos desses que não tem nem um six-pack completo, que é um nível mais okzinho de gordura. E nisso a gente está falando de análise para físico de homens. Se você pega representações de mulheres, as mulheres sempre foram cheinhas, assim, em relação ao que a gente tem hoje de atleta de crossfit com shape melhor que o meu. E o problema de vender essa imagem falsa, que é obtida, não vou dizer única e exclusivamente, mas majoritariamente com o uso de substâncias aumentadoras de performance, é que as pessoas leigas caem num monte de golpe. Compra dieta milagrosa para ficar que nem o Thor, compra o plano, compra a ficha de treino de fulano de tal, achando que vai ficar daquele jeito e não vai. Porque o verdadeiro segredo nunca é revelado. As coisas que eles fazem no banheiro, além do número 1, do número 2 e do número 69, eles não revelam. Vai ver a geladeira de uma pessoa dessa, ver o tanto de ampola que não deve ter, pega a lixeira. Deve ter mais seringa do que um posto de saúde. E aí, a pessoa vai para a academia e não tem o resultado que quer, no tempo esperado. Ela não tem uma transformação em 3 meses. Toda a força de vontade que ela tinha era 3 meses, ela colocou e não tá que nem um super-herói. Aí ela vai pegar os atalhos, ela vai começar a usar substâncias. E tem um monte, entra no TikTok, tem um monte de pivete de 16 anos, eles estão na adolescência ainda, já estão usando essas substâncias, que era para eles usarem assim, depois dos 40. Eles estão usando agora, pivetes. E nem todo mundo tem R$2.800 para pagar uma consulta com Paulo Musi, para fazer um protocolo direito, uma coisa eficiente, com redução de danos. Redução de danos, não é remoção de danos, porque dano tem. Tem um vídeo do Dr. Paulo Gentil
que é um autor best-seller com participação em mais de 190 artigos científicos da área do esporte, em que ele compara as mortalidades de algumas coisas bem comuns, tipo obesidade, alcoolismo, tabagismo e anabolizantes. Um obeso nível 3 tem um aumento nas chances de morrer de 1,29%. Em todas as chances. Se uma pessoa normal, média, escorrega no banho, a chance de morrer, vamos dizer que seja 1 em 1 milhão. A de um obeso é aumentada 29% para todas as causas de mortalidade. Então, tipo, a chance de morrer mais cedo vai aumentando. Aí você pega um alcoólatra. O que é um alcoólatra? A pessoa que bebe todo dia mais de 4 ou mais de 6 doses de álcool. Eu não estou lembrado agora ao certo. Vamos lá. As chances dele morrer vão para 1,87. Ou seja, aumenta 87% a mais do que uma pessoa que não é alcoólatra. Um fumante pode ir de 1,9 a 2,9. Quase 3 vezes mais. Quase um aumento de 3 vezes em todas as causas de mortalidade. Claro que isso aqui são médias, são estimativas, são projeções. Porque tem aquela pessoa que fuma 3 caixas de cigarro por dia e não tem nem dente amarelado. Enquanto tem gente que fuma 1 cigarro por dia e pega câncer. É aleatório. Deus age de maneiras misteriosas, dando mais câncer para umas pessoas do que para as outras. Mas é a vida, é aleatório. Mas tem fatores que a gente faz que alteram essa aleatoriedade. É como se a gente tivesse aquele potencial. Da mesma forma, no fisiculturismo, tem o cara que pode passar a vida toda usando bomba e não tem um colateral. Como tem um cara que faz um ciclo e tá cheio de espinha, o pau parou de funcionar, tá deprimido. Então, quando a gente vai ver o aumento de morte pelo uso de esteroides anabolizantes, vai de 2,32 para quem usa eventualmente. O que é usar eventualmente? Aqui ou acolá. Como quem usa recorrente. O cara que usa recorrente sobe para 3 vezes em todas as causas de mortalidade. Isso é muito louco. Porque é o seguinte, se você está agora num estado não saudável, sedentário, comendo errado, se tu começar a se exercitar, a treinar treino de força e cardiovascular, o Dr. Peter Attia, que é um especialista em longevidade, diz que essa mudança inicial para a primeira fase, né, do nível fitness, te garante um aumento de vida 3 vezes em todas as causas. E se tu for como 2% da população que tem um nível de VO2 máximo, né, que é resistência cardiovascular, nível elite, a gente está falando que é aquele ciclista hardcore mesmo, o nadador, que é 2% da população, tu pode ter uma redução de mortalidade em até 5 vezes. Tipo, é muito louco, como o esporte realmente era para ser uma coisa para promover saúde. Em vez de ser uma coisa que você faz para promover saúde, vou malhar porque eu gosto de malhar. Estou aqui me divertindo malhando, estou ficando mais saudável. E no processo, o meu corpo está mudando, o meu corpo está evoluindo. Olha aí, o corpo é consequência da atividade. Não, no fisiculturismo eu vou com aquela... Eu tô grande, monstrão! E com essa mentalidade de o que eu tenho que fazer é ficar grande, a pessoa se entope de bomba, a pessoa vai fazer cirurgia, a pessoa implanta chip da beleza. Ou então, em casos mais graves, aquelas pessoas ignorantes mesmo, que não tem nenhuma noção, pega só a imagem que tipo, tem que ter o braço grande, são as pessoas que acabam injetando óleo. Fica com aqueles braços parecendo um balão, com 0 de força. Se ela, tipo, eu não quero ter um braço mais grosso se isso não for me ajudar a levantar mais peso. Porque o braço grosso é consequência de levantar peso. Era para ser simples. Então, de novo, eu respeito o atleta de fisiculturismo. Tem muita gente que teve uma mudança assim na vida. O próprio Arnold Schwarzenegger. Ele veio de uma vila de camponeses, na Áustria. O fisiculturismo mudou a vida dele. Ele é uma das pessoas mais famosas do mundo, super influente. O próprio Conan Bárbaro só se consolidou por culpa dele. E isso mudou toda a indústria de Hollywood através de um homem, Arnold Schwarzenegger, que era um atleta de fisiculturismo. Eu tenho respeito por isso. Oi, gato, tudo bom? É pra vocês se inscreverem no meu canal, senão meu gato vai bater em vocês. E o que eu tava falando? Eu respeito o fisiculturista, mas o fisiculturismo não é natural. E a pessoa vai ter que pegar, em algum momento, vai ter que usar bomba. Se você pegar o Caio Botura, que é um brasileiro famoso, foi atleta por muitos anos de natural, por ele fazer essas dietas, por ele fazer esse cut extremo para ficar pelado não, para ficar estreado e tal no palco,
ele destruiu o eixo metabólico dele. A testosterona dele estava sempre baixa. Porque ficar saradão destruiu a testosterona dele. Agora ele está fazendo a reposição. Só que muita gente está fazendo uso dessas substâncias ilegais. Aí o que é que acontece? Esse mesmo estudo que eu falo do Dr. Paulo Gentil, né, que ele fala nesse vídeo, observou que o uso de esteroides afeta não só o corpo da pessoa, mas também tipo, o sistema neurológico. Muda o comportamento, muda o cérebro, muda a maneira como as sinapses ocorrem. Quem usa esteroides anabolizantes tem uma mortalidade de 40% para suicídio e violência. As pessoas ficam mais tristes e deprimidas, ficam mais violentas e agressivas. 40% morre ou por suicídio ou por violência. Enquanto a população normal, que não usa esteroides, é 14%. Tipo, ainda é alto, mas comparar 14 com 40%, e assim, você pega esportes como o powerlifting, que o objetivo é levantar peso. Strongman é levantar peso. Os caras são grandes, os caras são gigantes, porque eles precisam ser para levantar aquele peso. Não é para se encaixar num padrão inspirado em estátua grega, que se fosse inspirado em estátua grega, era por baixo 20 quilos a menos. E a gente precisa das duas uma. Ou a gente bane o esporte, ou a gente reformula ele. O próprio Arnold Schwarzenegger, ele cedia um evento, que é o Arnold Classic, que é o físico clássico, né, aquele físico mais proporcional, ao contrário tipo dos Mass Monster, que são tipo o Big Ramy, que parece um boi. E ele tá dando mais ênfase pro Classic. Estão propondo, no esporte em geral, a criar uma categoria meio termo, categorias menores, para os caras não ter que usar tanta droga, porque assustou. O tanto de atleta famoso que morreu assustou em 2021. Assustou muito. O esporte teve perdas massivas, porque, de novo, eu não tenho nada contra os atletas, eu tenho respeito, eu tenho admiração. E eu sei que eles agem também como inspiração e motivação, porque ainda que eu nunca vá aparecer como Arnold Schwarzenegger, ainda que eu não vá usar um esteroide, eu posso usar a vida dele como inspiração, eu posso usar motivação, né? Tipo, ver ele treinando me motiva e tal. Tá, essa parte é legal. Mas tem outras maneiras de motivar, tem outras maneiras de inspirar. A gente poderia inspirar mostrando como é um físico saudável de verdade. A gente poderia mostrar como é o padrão verdadeiro. Uma pessoa de 15% de gordura. Uma pessoa funcional. Uma pessoa que consegue fazer todas as atividades do dia. Porque tá num peso saudável, tá num peso que o corpo funciona. Uma pessoa que consegue correr sem ficar ofegante. Uma pessoa que consegue subir a escada. Uma pessoa que consegue escalar a corda. Consegue fazer apoio de frente com a mão. Consegue tirar 240 quilos do chão. A gente tem que criar esse padrão, que na verdade não é criar, é popularizar o padrão do físico de verdadeiro. Corpos reais. Eu não estou falando de aceitar a obesidade. Não, a obesidade é doença e como tal deve ser combatida. Agora o doente deve ser tratado. Como, lógico, de novo, eu não vou criticar o obeso, eu não estou falando mal do obeso, assim como eu estou falando mal do atleta de fisiculturismo. A gente tem que falar mal da parte má da coisa. Mas claro que tem a coisa boa também. Só que, atualmente, tá tendo mais coisa má do que boa. A gente está gerando o mau exemplo, a gente está gerando a glorificação de corpos artificiais, a glorificação do uso de drogas. A gente está glorificando a forma ao invés da função. E é por isso que eu realmente acho que o fisiculturismo tem que ser reformulado. Tem muita coisa boa nele. É como você pega a pessoa que está com câncer e você olha assim para a pessoa, você tem câncer, isso é ruim, então a gente vai te matar para o câncer não se espalhar. Não, a gente tem que zelar pelas pessoas, a gente tem que fazer as coisas pelas pessoas, a gente tem que salvar as pessoas, então a gente tem que ver como tirar o câncer. Mas isso é quase que impossível, porque esse câncer é um câncer especial que dá dinheiro. Dá muito dinheiro. E onde dá dinheiro, pode ter certeza que o mundo acaba e esse negócio só acaba se o mundo acabar junto. Porque as marcas de suplemento giram em torno disso. As revistas de moda giram em torno disso. Os filmes. Tem toda a indústria fitness mamando nesses aspectos de padrões físicos impossíveis. Porque assim, não adianta nada você ter o corpo todo saradão, você ter aquele corpo todo estátua grega falsa, porque não é grega. E tu não conseguir fazer as atividades do dia a dia. Só ter energia para malhar. Tu não consegue performar bem o teu trabalho. Tu não consegue lavar uma louça. Tu não consegue
ter uma relação sexual. De que adianta? Não serve de nada. Agora, se você é atleta, se você vive disso, se a sua vida gira em torno disso, tudo bem. Mas qual a porcentagem da população que é atleta de fisiculturismo? É mínima, é ínfima. Ínfima. Então, essa ínfima parcela da população está ditando todo o padrão que o resto deve seguir, que é impossível. Ou então que não que o resto deve seguir, mas que se o resto não seguir, vai se sentir mal, vai ser julgado, vai ser motivo de piada. Porque é muito fácil olhar para um gordo e você é gordo, e rir dele, e dizer você não é saudável. Quando? Às vezes o gordo é mais saudável que o marombeiro. Estatisticamente, o gordo é mais saudável que o marombeiro, o bombadão. É um paradoxo muito grande. E eu quero acabar esse vídeo com a mensagem de que pare de se comparar com o outro. Você não sabe o que o outro faz para ser daquele jeito. Instagram mente. As pessoas não mostram tudo que elas fazem, só mostram um pedaço da verdade. É uma mentira. Não se compare. Aceite as limitações do seu corpo. Não seja uma pessoa conformada. Deus não fez ninguém gordo. Você nasceu num peso mais ou menos ok, todo mundo nasceu num peso parecido. Da hora que você saiu pra cá, todo o resto é você que comeu. Você tem que ter um equilíbrio saudável? Tem que ter um equilíbrio saudável. Todo extremo é ruim. A gente não deve se aceitar tudo. A gente tem coisas que a gente pode mudar, que a gente deve mudar, porque a gente deve sempre querer o melhor pra gente. Mas tem coisas que a gente não pode mudar. E a gente tem que pedir paciência pra alguém, pra aguentar elas. Então é isso. Por hoje é só. Alerta de spoiler que talvez o próximo vídeo seja sobre body positive. Assim como o mundo, esse vídeo tá chegando ao fim. Não esquece de curtir, compartilhar, mostrar isso pra todo mundo. Eu tô botando mais 2 vídeos aqui. Assiste pelo menos um deles. E nunca se esqueça. Você não está sozinho. Porque a essência em si do esporte, desse esporte, é uma desnaturalização.